meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui junto para compartilhar uma palavra do Evangelho do Reino Eterno. Você que não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas, para que você possa receber a notificação. Para quem não me conhece, meus irmãos, eu me chamo Simar Rodrigues. Moramos em Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer falar com vocês. Esse canal só tem crescido pela sua causa, pela graça de Deus e pela sua causa. Por você tem sustentado esse canal, tem divulgado e tem visto as nossas mensagens e analisado. E se você gostou, dá um joinha, dá um like e divulga essa mensagem. Nós temos um tema aqui hoje, uma consciência nova vivendo de passado. Por que nós chegamos a essa conclusão? Você que tem chegado novo no nosso canal, nós entendemos a obra consumada de Cristo na cruz. Pecado perdoado, dívida paga. Cristo veio no ano 70 com juízo, implantou o seu reino. Apocalipse não é para a nossa geração, foi para as 7 igrejas da Ásia ter o conhecimento daquilo que iria acontecer em Jerusalém. Então, às vezes você entra nesse canal e não sabe nem de que nós estamos falando. Então, hoje nós vamos falar da igreja do passado. Qual é a diferença da igreja do passado e de hoje? Hoje nós não somos a igreja de hoje. Hoje nós estamos num patamar, nós já estamos no reino eterno de Deus. A igreja foi preparada para ser morada de Deus. É o que nós vamos ver aqui. Mateus 16, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta do inferno aqui, meus irmãos, era a sepultura. O salmista Davi diz em Atos que a sua alma, a alma de Cristo, não ficaria no inferno ou na sepultura, e ele não iria ver a corrupção. Então essa palavra traduzido para nós hoje, elas é inferno, mas no hebraico é sepultura, Sheol, lugar de morto. Então essa tradução ela é meio tendenciosa para bloquear a mente das pessoas. E o verso 19: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligar na terra, será desligado nos céus. Quando Cristo pregava, ele anunciava o reino, mas as portas não tinham sido abertas. Por quê? Ele falava em parábola, ele não falava às claras, porque ele precisava morrer para que o sangue fosse derramado e ali ele estabelecesse o reino dos céus. Então, para Pedro foi dado o abrir da porta do reino, o reino dos céus. Então, Pedro foi o primeiro que teve esse conhecimento, pequeno ainda, porque ele estava na lei de Moisés, que ele entendeu que Cristo era a chave do reino. Ele era a pedra que iria edificar a igreja para a morada de Deus. Então Pedro ali, ele teve a chave do reino. Que chave seria essa, Simar? Chave do conhecimento. Quando ele abrisse essa porta do conhecimento do reino do céu, as pessoas iam entrar por ela. E se ele fechasse, retesse esse conhecimento, ele fecharia esse conhecimento do reino dos céus.
seria edificada para a morada de Deus. A igreja hoje está sendo edificada? Se a igreja está sendo edificada hoje, quando é que ela vai ser edificada? Porque todo dia nasce uma criança. Tem milhões de jovens hoje. Então a igreja está sendo edificada ainda. Até quando ela vai ser edificada? Então já podemos entender que não é por aí. A igreja tinha um período para que ela fosse edificada para a morada eterna de Deus. Então a igreja seria edificada para a morada de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele deu uns como apóstolo, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Por que Deus deu esses dons aos nossos irmãos do primeiro século? Tinha algo a fazer. Pedro diz, olha, eu edificarei a minha igreja. Então, ali na morte de Cristo, ele começa edificando uma igreja. Que igreja seria essa? Era vidas, que seria edificada no espírito, no entendimento, para que eles voltassem a consciência limpa para com Deus. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que Deus deu ali naqueles irmãos do primeiro século dons para eles, de mestre, de apóstolo, de profeta, de pastores? Para quê? O que ele tinha em mente? A edificação da igreja, do corpo de Cristo. E o verso 13, para que ele deu? Ele deu dons a eles eternamente, de geração em geração, ou tinha um período de tempo isso? O verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que ele deu esses dons aos nossos irmãos do primeiro século? Para que eles apagassem as trevas que Adão construiu na mente deles, o pecado que gerou essa separação. Então, quando todos eles fossem edificados no entendimento, que levaram 40 anos esse reinado de Cristo, a igreja seria edificada, e na vinda de Cristo, Cristo viria e faria morada nele. Deus agora, Jesus passaria a entregar o reino ao Pai, e Deus seria um em todos. Então ali por enquanto era o reinado de Cristo, para que todos chegassem ao conhecimento do Filho de Deus. Para retornar à consciência dormida de Adão. Nós vamos ver, meus irmãos, que o povo esteve separado de Deus por falta de conhecimento, porque o pecado, ele destruiu a mente humana e fez essa separação na mente, no conhecimento de Deus. Então, para retomar a consciência, o quê? A consciência dormida de Adão, porque quando Adão peca, o homem é afastado de Deus. Então João 14, versículo 5 diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Então Tomé está dizendo que ele não sabia para onde vai, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, ninguém vai ao Pai ou ninguém vinha ao Pai, porque ele era o próprio Pai.
Ele estava fazendo o caminho na mente, no conhecimento, para que levasse eles de volta a ele mesmo, que era o próprio Pai. Ele era o caminho de volta para a Deus, para que o povo pudesse conhecer a Deus. A eternidade sempre esteve dentro do homem. Opa! Alguém vai querer me refutar nesse texto. Dizer que a eternidade nunca teve na mente do homem. Só em alguns. Mas nós vamos ver o que o nosso irmão sábio Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando Deus fez o homem, meus irmãos, Deus colocou a eternidade dentro dele, ou na mente dele, mas todos eles vão ter esse conhecimento. Uns chegam até os 90, tem esse conhecimento, outros com 10 anos já têm esse conhecimento. Mas será que todos eles vão realmente descobrir essa verdade desde o princípio até o fim? Quantos anos eu vivi perdido? Na minha ignorância, na falta de entendimento. E com 20 e poucos anos eu descobri que a eternidade já estava dentro de mim. E com você também não é diferente. Talvez você vive nessa vida sem expectativa de futuro, de eternidade, dizendo que você é um perdido, não tem jeito para você. Mas eu tenho uma palavra para você, igual o nosso irmão Salomão fez. Deus, quando fez o homem, fez formoso e fez eterno, não a carne, mas o Espírito que mora em nós. E Ele colocou na minha mente e na sua mente a ideia da eternidade. Porque você pode perguntar ao maior assassino do mundo. Você pergunta para ele, você quer viver eternamente? Ele vai dizer que vai querer viver eternamente. Porque essa ideia da eternidade não foi ideia do homem. Essa ideia da eternidade foi a ideia de Deus. Deus fez o homem e colocou a eternidade na sua mente, no seu coração. Por isso que nós não aceitamos a morte. Morte física. O homem não consegue entender a obra completa de Deus. Não existe ser humano na terra que consegue entender a obra completa de Deus, desde o seu início até o final, porque a nossa mente ela é limitada. Nós não conseguimos entender totalmente. Nós vivemos pelo conhecimento que adquirimos e cada dia é um aprendizado. Porque a nossa matéria ela retém realmente esse ser que existe em nós. É sempre uma luta da carne contra o espírito. E aonde se dá essa luta? No conhecimento das coisas de Deus. Oséias já falava isso, Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, por quê? Será que hoje o povo está sendo destruído por quê? Será que mudou alguma coisa? Ou pelo conhecimento? Quantas pessoas hoje estão perdidas no entendimento, perdidas na sua maneira de pensar religiosamente, por lhe falta conhecimento. E não foi diferente na época de Oséias. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote. Qual era a função de sacerdote? Levar o povo a Deus. Deus falava com eles e eles falavam com o povo. Então Deus iria rejeitar eles, para que eles não fossem sacerdotes, que tivessem acesso diretamente com Deus, diante de mim, visto que tem esquecido das leis do teu Deus,
também eu me esquecerei de teus filhos. Então ali Oséias estava dizendo, por que eles estavam perecendo e os filhos deles também iriam perecer? Por causa do conhecimento. Eles abandonaram o Senhor e começaram a praticar os seus desejos. E com isso Deus esqueceria deles e também dos seus filhos. Porque se não há um interesse em nós de conhecermos ao Senhor, para que Deus vai nos revelar para conosco? Agora, quando há um desejo dentro de mim de conhecer a Deus, não buscar a Deus, mas buscar o conhecimento de Deus, para que nós possamos andar melhores nesse reino que já é real nos dias de hoje. O homem ficou separado de Deus na mente por causa do pecado. Por que o homem ficou separado de Deus na mente? Ele não ficou separado de Deus porque existia uma separação. A mente humana ela foi separada de Deus porque o conhecimento não lhe foi revelado. Deus, quando Adão pecou, existia uma barreira no mundo espiritual, as mentes não conseguiriam entender. Ela levou a culpa e todos que nasciam já estavam com a mente culpada, com a mente bloqueada por aquilo que Adão fez lá no início. Então, como eles estavam separados de Deus? Pelo conhecimento. E nós vamos provar isso em Efésios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Então, como é que os gentios andavam? Na vaidade da sua mente. O verso 18: entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Por que os gentios estavam separados de Deus? Pela ignorância que eles tinham na mente. Então aqui Paulo está escrevendo para os judeus para que eles não andassem como os gentios. Os gentios não tinham conhecimento de Deus. Agora, os israelitas tinham, porque a Bíblia era para eles. As leis eram para eles. Eles eram para estar afiados no conhecimento de Deus, porque Deus se revelou para com eles. Agora, os gentios estavam separados de Deus por falta de conhecimento. O verso 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometeres com avidez toda sorte de impureza. Então por que eles cometeram isso tudo? Porque lhe faltou-lhe conhecimento. Deus não se revelou para os gentios antes da cruz. Depois sim, ele se revela a todos aqueles que queriam conhecer a ele. Cristo na igreja foi tudo em todos. A igreja seria edificada, meus irmãos, para que todos chegassem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E quando todos eles chegassem a esse conhecimento, Jesus iria entregar o reino ao Pai, que era Ele mesmo. Então aquela manifestação de Cristo na igreja, ela seria encerrada e Deus passaria a ser um em todos. É o que nós vamos ver aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 10, que diz assim: e vos vestisse do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo está dizendo para os colossenses: vós vestisse do novo,
que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem criou eles? Foi Deus. E agora Cristo veio fazer o quê? Trazer o conhecimento para que aquela velha criatura voltasse ao conhecimento de Deus. E o verso 11: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então ali não havia separação de povos mais. A barreira foi derrubada da inimizade, a lei foi abolida e agora eles montariam esse império de Cristo. O império das trevas seria destruído. Como o império das trevas seria destruído? Pelo conhecimento do Filho de Deus. Então, quando ele chegasse a esse conhecimento do Filho de Deus, Cristo seria um em todos, na igreja. E hoje nós não somos mais o corpo de Cristo, meus irmãos, porque Cristo ele teve uma manifestação. Para aqueles que me conhecem aqui, veio pregando essa mensagem, eles vão dizer que nós estamos loucos, porque o texto vai nos declarar que Cristo se fez carne e depois ele desfez a carne e voltou ao estado de Deus novamente. As pessoas estão pensando que Cristo está lá intercedendo por nós. Se Cristo hoje é Espírito, Deus é Espírito, ele volta à situação de Espírito, ele está intercedendo por qual Espírito? Existe um Espírito maior do que o de Deus? Se ele é Deus hoje, ele está intercedendo por quem e para quem? Então essa questão de Jesus, ela se encerrou no ano 70 e Deus passa a dominar o reino. Jesus, aquele nome que ele recebe fica para sempre. Mas aquela manifestação de Filho, ela é encerrada na igreja. E Deus assume o reinado depois do Apocalipse e ele passa a morar em todos. Hoje nós não somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando Cristo reinasse ali durante 1000 anos, que é um período do nascimento dele ao ano 70, ele foi o rei dos judeus. Então, quando ele encerrasse aquele reino, que a igreja fosse edificada, o juízo viria sobre Israel. Ele destruiria todo o império, todo o principado. Ele mesmo entregaria aquele reino ao Pai. E agora Deus mesmo passaria a morar no homem. Cristo foi todos na igreja. Agora, depois que Cristo derrotasse os seus inimigos, Deus seria um em todos. Hoje, o que nós somos então, Simão? Se nós não somos corpo de Cristo, nós somos o que hoje no século 21? Hoje nós somos tabernáculo de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então, o que era o novo céu e a nova terra? Porque o primeiro céu e a primeira terra, no Apocalipse, eles passam. O que era essa metáfora, essa palavra, essa linguagem de figura? Era as leis que Deus tratava com o povo. Um novo céu e uma nova terra. Uma nova ordem que viria agora do céu, não pela mão dos homens. Não o reinado mais de Moisés.
mas era vindo de Deus, um novo céu e uma nova terra. Não é literal isso. As pessoas estão esperando hoje um novo céu e a nova terra. Mas esse novo céu e nova terra era um conceito judaico. Então você precisa estudar o que era o novo céu e o que era a nova terra. Isaías 66. Eis que eu faço uma coisa nova em Israel. Eis que eu crio para Israel um novo céu e uma nova terra. Então era um governo de Deus para Jerusalém. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então hoje você não é noivo e nem eu, noiva. Nós somos esposa. Deus já mora em nós. Se Ele habita em nós, como é que uma noiva o noivo pode habitar com ela? Nós já somos casados, já viemos casados com Deus. E o verso 3. Vi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, quando Cristo entregasse o reino ao Pai, e ele destruísse todos os inimigos, Jerusalém seria destruída, e Deus desceria como tabernáculo. Antigamente o povo ia no tabernáculo, agora o tabernáculo de Deus estaria com os homens. Deus habitaria neles e eles andariam com Deus. E hoje, Simã, nós já viemos sendo morada de Deus. Quando eu e você vivemos no século 21, olhando a igreja do passado, nós estamos pior do que aquele povo da Canaã material, que ficaram rodeando a muralha de Jericó. Eu fiquei 20 anos, meus irmãos, rodando a muralha de Jericó. Mas no momento que eu tive esse entendimento que aquela mensagem ela serve para nós hoje como conhecimento de tudo aquilo que foi feito. Mas nenhum versículo ali está falando para o Brasil. Aquela palavra era para os Efésios, era para aqueles que viveram no pecado de Adão e foram libertos pela mensagem de Cristo. Eu e você, quando viemos ao mundo, nós viemos depois do mundo que acabou nos 70. Aquele que estava sentado sobre o trono diz: eis que eu faço novo todas as coisas. Hoje o povo tem a mente nova, mas vivendo do passado há 2.000 anos atrás, repetindo as mesmas frases, se encaixando dentro dela, se colocando como pecador, e aí voltando novamente ao processo de Adão. Esquecemos que hoje nós já estamos no reino eterno de Deus. Você que não tem esse conhecimento, busque esse conhecimento, seja liberto desse sistema. Hoje eu vi um irmão falando, e uma placa ali no peito: Jesus está voltando. Milhões de pessoas pregou essa mensagem: Jesus está voltando. Mas voltando para quem? O que a Bíblia diz? Jesus voltaria daqui 12.000 anos? Ou ele voltaria naquela geração, naquele século? Ou eles iriam ver a vinda do Senhor? Então, quando nós anunciamos que Jesus está voltando, nós estamos retrocedendo. Não conseguimos fazer uma leitura que os nossos irmãos do primeiro século fez, e ele sabia do que estava falando, Paulo sabia do que ele estava falando, e hoje nós olhamos para a Bíblia e como se ela tivesse, Paulo está escrevendo ontem aqui para nós. Mas não, meus irmãos, leia com atenção. Você está além dessa escritura, você está
com Deus, você já veio de Deus. Agora o que lhe falta? Conhecimento, para que você possa reinar em vida em perfeita vitória. Melhor noite, até a próxima oportunidade.